Saudações, pessoal! Enfim, agora nosso último vídeo da série aí, tipo conceitual, né, simplificado dos limites, que vai ser apenas uma apresentação, não é nem introdução não, uma apresentação da regra de L'Hospital. Vai ser um vídeo mais rápido possível, bem simples, que isso aqui é um conceito que tem que ser retomado depois do próximo tópico, que é derivadas, tá? Então vamos falar aqui rapidamente, acompanha na tela aí. Então é o seguinte, pessoal, dado uma função composta pela divisão de outras funções do tipo f de x dividido por g de x, então assim, ó, f de x representa uma função e g de x representa outra, então uma divisão entre elas, né? Então se algum limite for indeterminado do tipo assim, ó, como assim algum limite? Ó, limite com x tendendo ao quadradinho, esse quadradinho aí, ó, ele generaliza, né? Pode ser esse quadradinho pode representar um número constante positivo, um negativo, o zero, ou mais infinito, menos infinito, então generaliza aí, né, para onde a variável livre está tendendo, né? Então dessa função composta pela divisão de outras duas, ó, limite com x tendendo a algo, de f de x dividido por g de x, tende a, quando assim, a aplicação direta desse limite, aí vai tender ali a algo do tipo zero sobre zero, ou então infinito sobre infinito. Ó, lembrando que esse infinito sobre infinito a gente nem colocou sinal de positivo, negativo, não. Então, assim, generalizou mesmo. Então, é o seguinte, ó, esse limite, né, se ele for indeterminado de tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, ele vai ser igual ao limite, né, da derivada da função f de x dividido pela derivada da função g de x. Isso que esse linha representa aí, ó. É f' de x, é a derivada da função f de x. G' de x representa a derivada da função g de x. Olha lá, ó, embaixo aqui, ó, onde f' de x e g' de x são as derivadas das funções f de x e g de x, respectivamente. Agora é o seguinte, pessoal, o que são derivadas? Derivadas nada mais é que o nosso próximo assunto, né? Então, falar rapidamente que são derivadas é o seguinte: cada função pode ter uma derivada, uma função da sua derivada, que ela representa, tipo assim, a taxa de variação instantânea em qualquer ponto, né? Então, assim, sem muitas delongas, né, vamos falar rapidamente assim, ó, existe técnicas e regras para derivar cada função. Então aqui, ó, rapidinho, ó, vamos falar de algumas delas para a gente ir direto no nosso exemplo simplificado para apresentar aí o uso, né, da regra de L'Hospital, e depois a gente vai retomar esse assunto lá na frente, como a gente já falou anteriormente. Então, ó, quando uma função é dada do tipo assim, ó, x elevado a n, esse n é um número constante. Aí tipo o que, ó? Tipo x elevado a 5. Isso aqui é um exemplo disso aqui, ó. Ou então, x elevado a 7, ou 700. Esse número é um número constante expoente. Isso aqui a gente está tentando representar aqui, ó. Aí é o seguinte, a derivada disso aqui, ó, vamos representar a derivada por isso aqui, a linha. Então é tipo assim, um comando de derivar isso aqui. Como é que fica? Ó, o n, né, o número aqui, ó, constante, ele passa multiplicando a variável x, tá? A gente vai ocultar esse sinalzinho aqui, mas é a multiplicação aqui, tá? E o novo expoente, ó, n menos 1. Agora vamos usar aqui nesse exemplo, ó. X elevado a 5, qual é a derivada? Ó, a derivada é igual, o 5 passa multiplicando com o x e o novo expoente, 5 menos 1. Então vai ser o que, ó? 5 menos 1 é 4, 5x a quarta. É isso. Ó, aqui,
A derivada disso aqui, ó, o 700 passa multiplicando com um x, né? E o novo expoente, 700 menos 1, vai dar o quê, ó? Igual 700x elevado a 699. É essa a regrinha, tá? Para derivar isso aqui. Agora, uma outra regrinha, ó. A derivada de uma constante, vamos representar a constante por k. Pode ser 1000, 1 milhão, 1, 2, 3, é um número constante que não muda e tal. A derivada de uma constante, ó, é sempre zero. Então, uns exemplos rápidos aqui, ó. Dado uma função, por exemplo, ó, f de x é igual a 100, por exemplo, é uma constante. Então, ó, a derivada dessa função é igual a zero. Outro exemplo, g de x é igual a π. O π é um número feio, mas é um número. Feio por quê? Porque ele é irracional, né? É 3,14, ele não tem uma periodicidade e tal, enfim. π é um número. E aí, a derivada dessa função aqui, ó, g' de x, é igual a zero. Então não interessa que número seja. Sendo uma constante, a derivada sempre é zero, tá? Então, ó, agora, só para finalizar, para a gente já ir para o nosso próximo exemplo. A derivada da soma de termos é a soma de suas derivadas. Ou então, a derivada da subtração entre termos é a subtração entre suas derivadas. Tipo assim, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui de forma simples, ó. Isso aqui é uma função, ó, f mais g, tá? A derivada disso aqui é o quê? F' mais G'. É isso. Ou então, F menos G. A derivada disso aqui é F' menos G'. Tá? Agora, vou apagar isso aqui e vamos direto no nosso exemplo da regra do hospital e vamos aplicar a derivada, né, só para concluir aqui nossa apresentação da regra do hospital. E repetindo, vamos retomar esse assunto em futuras videoaulas, tá? Pois bem, pessoal, essa função aqui, ó, vamos chamar ela de h de x, é igual a isso aqui. A x elevado a 100 menos 1, tudo dividido por x elevado a 50 menos 1, tá? Ó, vamos chamar de, assim, ó, para x igual a 1, que é o h de 1, vamos dizer assim, ó, aí vai ser o que? No lugar de x, a gente coloca 1. 1 elevado a 100 menos 1, que o 1 já veio daqui, né? Ó, no lugar de x, colocar 1. 1 elevado a 50 menos 1. 1 elevado a 100 é o quê? 1 vezes 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 1. 1 multiplicado por 1 100 vezes. Vai ser o quê? 1. Então aqui é 1. E 1 elevado a 50? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 50 vezes. Vai ser também 1. Então aqui, ó. Isso aqui resulta em 1. Isso aqui também em 1. 1 menos 1, 0. E embaixo, 1 menos 1, também 0. Então, ó, 0 sobre 0. Isso aqui não existe, né? Nenhum número pode ser dividido por 0. Nem o 0 pode ser dividido por 0. Então, isso aqui não existe. Então, podemos afirmar aqui, ó, essa função não existe para x igual a 1. Mas e agora? Quando x aproxima do número 1, aí existe. Será que existe? Não, peraí. Eu afirmei sem saber. Será que existe? Será que não existe? Brincadeira, né, gente? Eu sei que existe porque eu já sei o resultado, tá? Desculpa. Eu fiz um spoiler sem querer. Mas vamos lá.
O limite da função, quando ela, vamos dizer assim, para x igual a 1, a função não existe. Agora o limite dessa função, quando x tende a 1, e pode existir ou não, tá? Mas beleza, vamos lá. Então vamos lá. Vamos escrever aqui agora assim, ó. Limite com x tendendo a 1, vamos colocar direto aqui a função, tá? X elevado a 100 menos 1 dividido por x elevado a 50 menos 1. Se a gente aplicar aqui diretamente a ideia de limite, tá, ó. Então no lugar de x eu coloco 1, né? Porque tipo assim, quanto mais x aproxima de 1, posso colocar aqui o x igual a 1, né? Quanto mais x aproxima de 1, também eu posso colocar 1. Aí vai ser o que? Um número próximo que é 1 elevado a 100 menos 1 e o número próximo de 1 elevado a 50 menos 1. Então isso aqui vai aproximar de 0 sobre 0. Certo? Na aplicação, tipo assim, na aplicação direta ali da ideia do limite. E isso que a gente acabou de ver há pouco, que é a regra do hospital. Isso aqui é indeterminado. E em cima eu tenho uma função e embaixo tem outra função. Então agora eu vou fazer o quê? Derivar essa função. Por quê? Porque deu indeterminado do tipo 0 sobre 0. Se fosse infinito sobre infinito também poderia fazer isso aqui. Agora eu vou derivar isso aqui, ó. Então lembra da regrinha que a gente viu há pouco e tal? Então, segue na tela, vai ficar na tela aí. Então copiamos aqui, ó, limite com x tendendo a 1. Isso aqui não muda, tá? Continua o limite com x tendendo a 1. A derivada disso aqui, ó. Derivada de x elevado a 100. O 100 passa aqui multiplicando com o x. E o novo expoente é o que? 100 menos 1. Vai ser 99. Aí menos, né, a derivada da subtração, a subtração entre as derivadas e tal. Derivada do número 1. O 1 é uma constante, então é 0. E agora, ó, derivada de x elevado a 50. O 50 passa multiplicando com o x. E o novo expoente, 50 menos 1, que vai dar 49. E a derivada, menos, né? Menos, a derivada de 1 é 0. Assim como lá no numerador, tá? Então, ou seja, simplificando aqui, ó, limite, esse limite aqui, ó, que a gente chegou numa indeterminação, que essa indeterminação, a princípio, né? Aí você tem que fazer algumas cocitas ali, que aí você vai ver que tem resultado. É que aparentemente é indeterminado, mas esse limite é igual a esse aqui, ó, né? A gente seguindo os algoritmos aqui, então, ó, de 100 vezes x elevado a 99, dividido por 50 vezes x elevado a 49, tá? Já dá para simplificar aqui, mas vamos tocar o barco aqui. Ó, x tendendo a 1, desculpa. Ó, x tendendo a 1, né, disso aqui. Agora, assim, aplicando a ideia do limite, ó, com x tendendo a 1, eu posso colocar 1 no lugar do x, né? Vai ser aproximadamente 1 elevado a 99 em cima e aproximadamente 1 elevado a 49 embaixo. Então, não interessa o expoente de 1, sempre vai ser 1. Então, ó, 1 elevado a 99, 1. 1 elevado a 49, 1. Então, isso aqui vai ser igual, lembrando que esse igual depois de um limite, como já foi falado nas aulas anteriores, significa isso aqui, ó, tende a, que nem aqui, ó, x tende a um número e o resultado tende a outro número, mas usualmente a gente usa igual mesmo, tá bom? Mas quer dizer, tende a. Então, ó, 100 vezes 1, que aqui, ó, recapitulando, hein? Isso aqui vai resultar em 1, e isso aqui vai resultar em 1. 100 vezes 1 é 100.
50 vezes 1, 50. Então, ó, 100 dividido por 50, que é igual a 2. Então, esse limite aqui, vamos lá, ó. Limite com x tendendo a 1 de x elevado a 100 menos 1 dividido por x elevado a 50 menos 1, que a princípio dá uma indeterminação, a gente aplicando aqui a regra do hospital vai resultar em 2. E sem a regra de hospital, a gente teria que pegar esse numerador e denominador e dividir por x menos 1. Aí o resultado que daria aqui, ó, a gente seria um novo limite e tal, ia dar certo também, iria resultar em 2 também. Mas aqui, ó, dá muito mais trabalho. E antes de você aprender no hospital oficialmente com o seu professor, ele vai pedir para você fazer esse mesmo, que é os mais extensos. Então, isso aqui é só uma apresentação, tá, pessoal? A regra do hospital é o seguinte, às vezes ela facilita e muito os algoritmos ali a achar o resultado. Algumas vezes é tipo assim, o melhor caminho a ser tomado mesmo, tá? E creio eu, ainda não tenho certeza dessa resposta, que algumas vezes é o único caminho a ser tomado, tá? Já vi perguntas interessantes aí em alguns grupos, né, de cálculo, e não vi a resposta, eu fiquei interessado também, tipo assim, aqui só no hospital mesmo que resolve, e eu não vi ninguém se manifestando, mas eu acho que sim, tem casos que é só no hospital mesmo, mas não tenho certeza, tá? Mas uma coisa eu falo com convicção o seguinte, algumas vezes o hospital facilita e outras vezes é o melhor caminho a ser tomado, tá? Mas enfim, então por agora é só. Ah não, peraí, será que é esse resultado mesmo? Agora eu vou mostrar para vocês como conferir esse resultado na calculadora. Ó, x tende a 1, não é isso? Então vamos lá, agora eu vou usar a calculadora com vocês. Olha pessoal, isso aqui é uma calculadora simples, hein? Ó, com o x aproximando de 1, vamos colocar aqui, ó, 1.001. É um número bem próximo de 1, não é? Beleza, aí vou colocar igual aqui para ele ficar na memória aqui da calculadora. Aí eu vou abrir parênteses, ó, esse ANS, ele pega o número que está aqui na memória, que é esse 1,001. Olha lá, ó, elevado aqui a 100 menos 1, fecha parênteses, dividido, a parênteses de novo, o número que está na memória, elevado a 50, menos 1, fechei parênteses. E tará, deu um número próximo de 2, olha lá, 2,0050 e tal. Mas aí, ó, outra forma de aproximar do número 1, é assim, ó, 0.999, por exemplo. É um número bem próximo de 1. Então, tipo assim, quanto mais a gente aproximar do número 1, mais o resultado ele vai aproximar de 2. Então põe igual para ficar memorizado aqui, abrir parênteses, ó, memória elevado a 100 menos 1, fechou parênteses, dividido a parênteses, memória elevado a 50 menos 1 e fechei parênteses. Olha lá, 1,995, um número próximo de 2. Compreendes? Então assim, quanto mais aproximar de 1, mais o resultado ali vai aproximar de 2. Essa é a ideia do limite. Agora, só por curiosidade, para a gente encerrar, ó, a parênteses, ó, 1, exatamente 1 elevado a 100 menos 1, dividido, abre parênteses. 1 elevado a 50 menos 1, fechei parênteses. Deu erro. Não existe, tá? É o resultado da função quando x igual a 1. Só para números próximos de 1. Pessoal, então por agora é só. Continue acompanhando as postagens do Só Calculando, que mais vídeos sobre cálculo
virão, além de matemática e física. Então, um abraço e até a próxima!